E. Hello, guys. Welcome. Good evening. Hello. Can you listen? Hello. All right. Let's take a picture here. So, stop, stop. Good. So, live class Hello. tonight. Hello. Hello. Ao vivo. Ok. Então, você já sabe como é que funciona. Hoje sim funcionando, né? Porque ontem sem condições. Tentamos, mas não estava rolando. Não tem nada pior do que Alô? já com a conexão boa, por vezes parece que não tá boa, né? Porque a pessoa já tem dificuldade em compreender. Imagina com as coisas cortando e caindo. Aí não ia dar. Mas beleza. Vamos lá então, galera. Dúvidas? Quem é a primeira aula aqui? Alguém? Acho que temos sempre, né? Então, primeira parte nós tiramos dúvidas, segunda parte nós respondemos um monte de perguntas lá, o máximo que a gente conseguir. E se não tiver as dúvidas na primeira, vai ter na segunda com certeza. Então vamos lá. Temos aqui Alexandro, a Tebetelli, Tereza, Tebetelli. É isso, Tereza? Acertei. Karina, o Michel, ou Michel Michael, dependendo, né? Já que estamos em inglês. Sulovato, Daniela, Vent, deve ser, Vent. Milena Ferri, Luísa, Adriano Cardoso, Lucas Oliveira, Giane, Bruno, Gabriel e a Sara. Dúvidas, pessoal? Alguma coisa que foi surgindo, foi aparecendo? Ah, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Alguém teve mais problemas aí sobre dificuldade de acessar o site da Hotmart aí nessa última semana? O meu Não? tá funcionando normal. Tá, então não foi para todo mundo, né? Eu até entrei em Não, eu contato. também não tive. Não? Maravilha. Não. Tá. Eu até entrei em contato com Inclusive, eles ali. Ah, eu acessei todos os dias de manhã e foi bem tranquilo. pô, mas aí é um aluno de exemplo, acessou todos os dias. Isso aí. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Eu tive que É, trabalhar presencialmente, cheguei mais cedo e fiquei fazendo, né? é isso aí. A ideia é essa. Quanto mais vocês conseguirem fazer, melhor. Perfeito, então. Eu tava com receio que fosse alguma coisa, alguma estabilidade. Eles implementaram algumas coisas novas lá no site e eles atualizaram o aplicativo. Então pode ser por isso, né? Daí eles mandaram ali limpar o cachê e tal. E entretanto resolveu aí para todo mundo. Só queria saber se era uma coisa mais específica de uma outra pessoa, ou se era para todos. Beleza. Então, está tudo normal. Isso que a gente precisa. Teu som está muito baixo. Será que o meu som tá baixo pra todo mundo? Como é que tá aí, pessoal? Meu som tá normal, a Milena falou aqui, ó. Sobe mais um Tô um pouco pouquinho, baixo. Tereza. Sobe um pouquinho, eu posso. Eu tô falando aqui bem, bem próximo aqui do. Eu não sei se ela tá dizendo que o microfone dela está baixo ou se o áudio de saída tá baixo. Pois é. Tenta aumentar. Você tá no computador, né, Tereza? Aumenta aí um pouquinho. Tô usando uma caixinha. Falta um fone. Ah, se você tivesse o fone, daí vai direto no ouvido. Dá até pra ser o fone do celular aquele. Mas Qualquer a caixinha fone. tem um botão de volume nela mesmo, além de Ah, aumentar no é. próprio Windows. Verdade. Você pode aumentar ali também. Aí vai saindo. O problema da caixinha com a com o microfone é que ela vai realimentando. Então, o que você escuta também entra no seu computador, né? Então, daqui a pouco vira até mais uma confusão. Por isso é que é sempre melhor um fone. Não precisa nem ser um fone muito bom. Qualquer fone de celular, ele tem o microfone, tem o fonezinho lá, já vai resolver bastante a vida de vocês. Beleza, então, pessoal. Já que ninguém tem dúvidas, né? Só tem dúvidas também quem estuda. Não usamos o apóstrofos em objetos nunca. Boa. Sara já começou com uma pergunta aqui. Ó, vou botar aqui. Eu ia fazer a piada que ninguém tem dúvida, que só tem dúvida quem estuda, e a Sarah já veio com a pergunta, acabou com a piada. Não tem mais. Sobre os apóstrofos, pessoal, aqui, ó. Não usamos apóstrofos em objetos nunca. Qual era a regra dos apóstrofos que a gente viu também na última aula, né? A gente quer dar alguma posse para alguma coisa, né? Daí a gente vai lá e coloca, então, Marcelo's bike, né? Aí é bike do Marcelo. Eu posso também falar lá do cachorro, né? Totós, Totós, ball. Não é bola do Totó. Lembrando então aqui, né? Que é para trás do S que a gente conta, tá? Então, como o nome dele é Totó. Não, o nome dele é Totó, na real, não é Totós, né?
Até errei aqui. O nome dele é Totó, então fica Totós Ball. Só se fosse paçocas, alguma coisa no plural, né? Ou terminado em S, daí a gente usa aqui o apóstrofo para trás. A ordem para objetos aqui que ela falou é a mesma, ó. Só que nós não usamos o apóstrofo então, né? Por exemplo, a sala aqui tem a janela da sala, né? Então nós vamos colocar a mesma coisa. Quem é o dono? Vem o dono primeiro. Living room é o dono e a janela que pertence a living room. Living room, window. Então nós colocamos a mesma ordem, só que sim, não usamos o apóstrofe, né? Como vocês podem ver aqui, nós não precisamos colocar aqui, ó, living rooms window. Não, nós usamos a mesma ordem aqui, ok? Ah, e tem mais um detalhe sobre isso aqui também, que é quando nós falamos sobre, aí fica exatamente igual ao português, ó. Quando nós falamos sobre é, vamos dizer, posições genéricas que a maior parte das coisas tem, o que seria o genérico? Ah, em cima de alguma coisa, embaixo de alguma coisa, do lado de alguma coisa. Então, são essas coisas genéricas, né? Por quê? O que eu quero dizer genérico? Nem todas as coisas têm janela, né? Mas todas as coisas vai ter o lado, né? Todas as coisas vai ter em cima e embaixo dessa coisa. Então, isso aqui seria o genérico. Aí fica muito parecido com o português. Então, por exemplo, the side of the table. Table, tá? Então aí fica, ó, the side of the table, né? O lado da mesa. The top of the closet. Então fica ali, né? Em cima, o topo do armário, né? Então, quando temos essas palavrinhas aqui, as genéricas, quais são elas? Ah, e reparem, temos que usar o the, né? Porque é específico, é aquele lado que eu tô falando, aquele lado da mesa, aquele o topo daquele armário, né? São específicas. Então, nós temos aqui, ó, side, the top, vamos ter também the bottom, que é o contrário de top. Então, o top é no topo, o bottom é no fundo, vamos dizer assim, né? A base, o fundo, como vocês quiserem, o fundo do oceano, o fundo da gaveta, the bottom of the drawer é o fundo da gaveta. The side, the top, the bottom, é isso aí. The left, the right, tá. Daí vocês podem usar também, tá? Então, quando forem palavrinhas mais genéricas, nós usamos exatamente igual ao português, tá? Ou seja, nós não vamos usar o quê? Nós não vamos fazer aqui, ó, só para dar o exemplo errado, o exemplo como não fazer, nós não vamos usar então o table side, tá? Assim, ó, table side não. Por quê? Porque o side então ele vai ser mais genérico. Então a gente usa the side of the table. Ok? Deixa eu ver aqui. Sara acabou copiada, é isso aí. Beleza. Tá, vamos então para nossas perguntas e questões que daí na vida real que surgem as nossas. Surgiu uma dúvida um pouco inútil agora. Vamos lá. Eu nunca percebi palavras acentuadas em inglês. Muito bem, não é inútil. Não existe acentos em inglês, né? Não temos acentos em inglês. É, não só no português tem acentos, né? Tem acentos em outras línguas também, mas no inglês não tem. Então, se vocês virem até alguma palavra em inglês que tenha um acento, por exemplo, resume ou café, aí vocês vão ter, né? Mas essas palavras, vocês sabem que desde sempre ali dos primeiros conflitos que existiram sempre foi entre a França e a Inglaterra, né? A França e o Reino Unido. Isso em relação a terras e tal, e também em relação à à língua mais forte, né? Porque antigamente a língua francesa até era a língua usada mais assim entre a língua mais entre países e afins era tudo mais usado de artigos e tal, era o francês, né? Entretanto, o inglês superou por muito isso e é amplamente usado hoje. Mas nas duas línguas, vamos dizer assim, eles acabam roubando palavras de um e palavras de outro. Como nós temos também palavras do francês, né? Abajour, essas coisas. Abajour vem do francês também, né? Então nós também usamos palavras do francês. Se vocês virem alguma palavra acentuada, quer dizer que essa palavra não tem origem na língua inglesa, né? Ela é usada. Mas reparem, o café vai ser o quê? O café é o local, né? Porque se eu for falar sobre a bebida, eu vou usar como coffee. Seria a mesma coisa, ó, por exemplo, do português aqui, né? Bistrô. Isso aqui vem do francês, né? Não sei se seria tipo assim, alguma coisa assim, né?
Mas não é assim, porque no francês a gente não tem esse circunflexo. Bistrô também não é do português que vem, né? A gente meio que deu uma roubada do francês. Então, no Eu ia te inglês, perguntar do café ali agora. Ainda bem que tu é respondeu. café e coffee. Isso já a gente já responde essa pergunta. É uma pré-resposta, né? Então, café vocês podem ver, né? Vai ser essa mesma coisa de colocar nomes aqui. É, vocês, sei lá, chamou lá de rooftop, né? Rooftop não é uma palavra. Ó, rooftop. Agora tá bem comum, né? Rooftop. Ah, vamos lá no rooftop e tal. O rooftop não é uma palavra do português, né? Literalmente, então aqui, ó. Roof é telhado e top no topo do telhado, né? Então alguma coisa que fica no topo do telhado. A gente acaba usando. Mesma coisa do café. Então o café sempre vai ser o local, vocês podem chamar, porque se for para chamar de o local em inglês mesmo, seria coffee shop, tá? Então uma cafeteria é um coffee shop. O café vai ser aquele nome mais bonitinho, né? Então, tipo um bistrô. Como, por exemplo, se vocês chamarem de. Aqui aparece muito grill, né? Não sei o que é grill. A pessoa chamou lá de grill. Grill daí vem do inglês, né? Porque em português seria grelhado de não sei o quê. Só que daí grelhado não fica tão bonito, a pessoa bota grill, tá? Não Então, entendi agora. Quando eu quiser um café barato, eu vou no café. Quando eu quiser um. Não, ao contrário. Quando eu quiser um é o café contrário. barato, eu vou no coffee shop. Quando eu quiser Isso um aí. caro, eu vou no café normal. Aí Entendi. vai ser um café. Se disser É, café, o- já vai ser mais caro só por dizer é o, café. é o gourmet. É o É gourmet isso daí. aí, isso aí. Mas fica uma dica para vocês. Então, ó, não existe, tá? Vocês podem ver algumas palavras, mas não existem essas palavras. O que que é ruim de não existir acentos? É que o acento serve para acentuar ali, né? Então a gente sabe ler muitas palavras por causa do acento, né? Eu sempre Por lembro de abrir ou uma. fechar uma consoante. Isso. É uma forma mais cara de falar o que eu tô falando, exatamente. Eu sempre lembro de uma. Antes de eu ter aprendido os acentos, eu lembro que era um livro infantil que falava sobre esse animal aqui, né? Aqui. Né? Que é tipo uma tartaruga, né? E daí eu lembro que era só sobre ele, né? Eram aqueles contos de criança que é, sei lá, 200 palavras em que 80 é essa palavra daí, né? E eu gostava de ler tudo em voz alta, eu ficava lendo pra minha mãe, né? O cagado isso, o cagado aquilo, o cagado não sei o que mais. Por quê? Pra isso que serve, né? Ali o cágado, né? Pra não ler cagado. Então, a mesma A coisa. fruta coco também. Coco, cocô, né? Exato. Vai por vários, né? A gente consegue ver por ali. Mas no inglês, o que que vocês podem fazer? Por exemplo, essa é uma palavra que normalmente a pessoa lê errado. Como é que vocês lêem essa palavra? Vegetables. Errado. Vegetables. Errado. Agora, peraí. Tá? Já leram das duas formas erradas, a próxima eu vou acertar. O que que eu digo para vocês fazerem? Vocês podem colocar aí nas anotações de vocês isso aqui, ó. Leiam agora. Vegetables. Vegetables. Então, vocês podem acentuar, mesmo que não existam esses acentos, só para vocês saberem onde é que vai ser dado o stress, né? Ou seja, onde é que é o mais forte. Vegetables. Porque não é vegetables, né? Tinham lido assim, vegetables, não é? É vegetables. Vegetables, é lá no início. Então, tem algumas palavras ali, por exemplo, essa daqui, né? Que tem o leave e tem o. Ó, se vocês botarem assim, talvez fique mais fácil, né? Live. Não sei se essa daqui funciona, né? Tá vendo essa daqui vocês podem fazer o quê? A outra técnica que é escrever aqui, ó, live. Pronto. Essa é live, é fechada e aquela lá é live. Então vocês podem acentuar elas aí, né? Vocês estão colocando, lembrando que quando vocês forem escrever mesmo não tem acento, mas só para uma questão de lembrar como pronunciar, porque daí ajuda bastante, tá? E essa vegetables é uma das comuns. Por quê? Porque tem aqui o table, né? Então é comum a pessoa ler o table. Então vai ser vegetables. Bicicleta confunde também. É complicado achar alguém que sabe falar bicicleta. Porque daí vai ser no bicycle, né? Bicycle. Então pode colocar lá, ó, bicycle. Pode colocar lá um acento lá em cima para vocês saberem onde é que vocês têm que acentuar, tá? Quando vocês escutam, então, acentuem lá e podem sempre escrever também na frente aqui, né? Vocês podem colocar aqui, ó. Bicycle. E até seria assim, né? Bicycle. Né? Porque não é cl que a gente lê, né? É cl. Então é bicycle. Ó, até se vocês quiserem dar o espaço das sílabas, também fica bom. Ó. Bicycle. Bicycle. Ok? Bicycle. Beleza? Falando em acento, Vamos. qual a diferença do sit para o accent?
Do sit. Para Ah, então esse? tem mais de um City. Tem Tem. o City, Ah, tem o tem. City Tá, e tem tem esse. o. Agora tu Sit. pegou. Tem esse. Tem três, então. Tem. Esse não. O accent. Peraí. Accent, isso. Accent. Esse aqui? Tá. Sit é o verbo sentar. Verbo. Seat, aí é o noun, é nome, é o acento. Seat number, tarará. E o accent é sotaque. Também é noun. Accent. Sit, verbo sentar. Sit, acento, se lê igual, tá? Sit, é a mesma coisa. E accent, aqui nós já temos um accent. Ó, repare, se lê o primeiro também. E o cent, accent. Daqui, Então daqui também o vem o City do sit. meio ali é o banquinho, digamos assim. Esse é o Pegando. banco. Esse aqui, o seat. Esse aqui é o que você vai ter lá num. That's my seat. Esse é o meu lugar, né? Esse é o meu banco, esse é o meu assento, né? Lá no avião vocês vão ver o seat. Seat number, aí vai aparecer lá. Número do assento é o assento tal, lá, né? O que que é o seat belt? Duas palavras. Juntou, fez uma só. Seat belt. É o balanço? Vocês usam quase todos os dias. O que que é belt? Tereza, tem que Não. abrir teu microfone. Tô vendo você só. Tac, 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 tac. O que que é belt? Cinto de segurança. Cinto de segurança, né? O belt é cinto, tá? Então, em inglês não seria literalmente cinto de segurança, né? Não é a palavra quer dizer o quê? O cinto do assento, né? O cinto do assento é o seat belt, é o cinto de segurança. O belt vocês podem usar também, né? Se vocês usam cinto aí para não cair as calças, também se usa belt, ok? Então temos este Importante. seat. Importante saber para andar de avião. Exatamente, para não se confundir. Vamos aqui, deixa eu abrir para vocês aqui as próximas. Vamos abrir aqui a nossa conversation part. Já vai surgindo mais coisas. Ó, eu vou escolher para vocês hoje. Só porque essa aqui já veio aqui. Ah, não tem muita coisa. Tá, essa aqui não tem muita coisa. Dêem uma olhada aqui. Vocês podem escolher o que que vocês acham mais legal. Tem uma que vocês não entendam, podem me perguntar também. Ninguém, ninguém? Então vou escolher. Ninguém veio, então vamos lá. Tem que ser mais rápido. Quer que eu escolha um? Ó, escolher ali, ó. Aniversário. Então vai, peraí. Birthdays. Alguém tá de aniversário próximo aí. Perfeito. Vamos lá então. Quem ainda não viu aqui como é que funciona, qual é a ideia? São perguntas, ó. Várias perguntas. E nós vamos responder o máximo de perguntas possíveis. Não precisa todo mundo responder, cada um vai responder uma por vez aqui, né? E vocês vão fazendo o quê? A vossa própria resposta, como é óbvio. Porque muitas das vezes é só mudar uma pequena coisa. A forma como responder é a mesma. Vocês só vão mudar uma pequena coisa. Se vocês quiserem conferir se a resposta de vocês está correta, abra o microfone e não vamos ficar com essa dúvida. Mas senão vocês vão anotando aí como fazer esse tipo de respostas. Já temos aqui então a nossa primeira. How are birthdays celebrated in your country? Como é óbvio, se não entendemos a pergunta, não tem como dar a resposta certa, né? Então, essa é a primeira coisa. Não entendi a pergunta. Então, já abra o microfone e me falem aí. E a gente já vê aqui a análise da pergunta para poder dar a resposta. Birthdays. A Sara já perguntou aqui o que que era. Birthdays. Ó, Sara, literalmente, ó. Birth é nascimento, tá? Birth. E day, né? O dia do nascimento. Então é o aniversário, né? Birthday. Aqui no caso, aniversários, né? Vamos falar sobre isso. Birthdays. Birth. Opa. Beleza. How are birthdays celebrated in your country? Resposta, uma pergunta bem comum, ó, que vocês podiam, né? Tô com uma A pessoa de pergunta seria: como é outra cultura. celebrado o aniversário no seu país? É isso? Como são, né? Porque estamos falando Nossa, sobre aniversários no geral, mas é isso aí. Tem Vai. uma média, né?
uma ideia média. Isso é uma troca cultural, né? Vocês vão, como é que é lá? Como é que é lá na China? Não celebra o aniversário, então como é que é lá? Seria uma pergunta que vocês iriam fazer. Imagina que perguntaram para vocês. Eu quero uma resposta, então, desse aniversário médio, que certamente chegou na cabeça de vocês como é que é, né? Tem ali 4, 5 itens que tem que ter, né? Vamos colocar isso em inglês. Posso responder? Let's go! In my country, Uhum. the birthday is celebrated with cookie and Cake. sweets. Cake. 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 Cake and the sweets And sweets. Could be. and many people. Ou All right. seria. Não, muitas são pessoas, né? Tá certo? Pode ser. Peraí, só um pouquinho. Ó, tu complicou ali mais um pouquinho que não precisava. Vamos fazer ali só um pequeno detalhe. Ó, lembra que eu falei pra vocês? Sempre usem a pergunta para dar a resposta. O Bruno começou fazendo certo. Então ele botou o quê? In my My country. country. In my country. Só que daí ele colocou the birthday is, né? Mas ali não tá o aniversário, né? Tá aniversário. Estamos falando sobre eles Mhm. num geral. Então vamos usar o que tá lá, ó. In my country. We Usei, In my celebrated. country. usei tudo que tá aqui, ó. In my country, birthdays, tá lá, ó. Eu até agora não tô criando nada, só tô usando o que tá lá. Birthdays are, que também tá lá, celebrated, tá? Isso já é todo que tá aqui, ó. In my country, birthdays are celebrated. E agora eu vou responder o how, como. Celebrated with. Aí tu falou cookie, mas é cake, né? Também pode ter cookie, Cake. mas seria cake. With. Então, ó, podia ser, se for um bolo de aniversário, um bolo tá tudo certo, mas aí não é qualquer bolo, né? É um bolo de aniversário. Como é que a gente faz isso? Cake's birthday. Não, não tem o S, né? Ó, Cake birthday. o aniversário é o adjetivo do bolo, né? É uma qualidade do bolo. Então é birthday cake. Isso, sempre antes. Como é que é bolo de chocolate? Antes também. Chocolate cake. Birthday cake. E aí, como é um, né? Normalmente é um. With a birthday cake. Já foi mais específico, né? Aí tu quer dizer que normalmente é um bolo, sempre é mais do que precisa, né? Tu quer um bolo grande de aniversário. Big birthday cake. Perfeito. With a big birthday cake. Alguns doces. Some. Aí pode ser sweets. Pode ser candies também. Pode ser candy. Vai dar na mesma coisa. Candy. Some sweets. O some eu botei ali alguns, né? Mas imagina que aí na tua festa não é alguns. Quer dizer, um monte de doces. Many sweets. Many sweets, que tu pode contar, ou tu pode usar sempre o genérico, né? Of, Lot é bom. a lot of sweets. Porque o a lot of, o que acontece? Ele tanto dá para contável quanto não contável. Então tu pode dizer a lot of people e tu pode dizer a lot of rice, né? O rice, a princípio, não é contável. Então daí tu não te confunde. Um monte de a lot of sweets and e alguns convidados. Podia ser. Ou em muitas pessoas. Many and many people. Or Porque pessoas são contáveis, é isso? exatamente, some guests. E alguns convidados. Guest é convidado, só para dar mais uma. Mas podia ser muitas pessoas, né? Mas normalmente são alguns convidados que vocês. Many friends, many people. Podia ser friends também, né? Eu só sabia que guest era convidado em função dos usuários guest. Sempre tem o guest, né? Que é o usuário convidado. Tem o admin e tem o guest. Perfeito, é isso aí. Yes. Tem o guest. O guest são os teus convidados. Quem convida é o host. Mas deve ter isso aí, né, Bruno? Já Tem. deve ter visto. Quem convida é o host. Então você é o host, você que está convidando, e o guest é o seu convidado. Jô Soares era um host. Guest é quem vai lá no programa dele, tá? Guest e host. Beleza. O que que vai mudar aqui, pessoal? Né? É isso, né? Tipo, o aniversário é esse. Querem adicionar mais alguma coisa? Dá pra gente adicionar lá, mas a resposta é essa. Beleza? Podemos para a próxima? Se fosse falar de servidor, Marcelo, eu ia dizer que baixaram o servidor. Como é que é?
Se fosse falar de servidor, eu ia dizer que baixaram o servidor falando do Jô Baixaram o Soares. servidor. Ah, sim, sim. O dele subiu pra nuvem. Fala, Su. Marcela, é Karina. A Karina, Ó, desculpa. sweets ou candy, os dois significam doce? Tem algum... O sweet Porque... seria o doces no geral, né? E o candy, Hum, ele vai ser tipo aquela coisa pirulito, bala, pá, aí é candy. Sabe aquelas coisas que eles dão no Halloween? Aquele... sim, Esse é o candy. Candy é aquela bala mas de goma, pá. E os sweets vai ser todos os doces, né? Então acho que aqui no Brasil é uma coisa mais genérica. Daí vai ter o é, brigadeiro. e, É. e assim, isso faz muita diferença. É importante a gente memorizar isso ou é Não, totalmente entendível se de repente eu usar um ó, ou outro e não doces, deveria ser? doces e guloseimas, sabe? Tipo, é, ou seja, Eu acho que eu entendi. todo candy é sweet, no caso, né? Todo. Mas nem todos os sweets são candies. Mas Então se esse é for mais numa específico. padaria, o ideal é pedir sweet. É. Então sweets seriam os doces, tudo que é doce, né? Sweet é tudo que vai açúcar. Tudo que é doce. Aí pode ser brigadeiro, pode ser, sei lá, vai ter um pão de mel, não sei, qualquer coisa que seja doce. O candy daí já é mais uma coisa mais guloseima, né? Aquelas coisas mais. Que até criança, mais criança gosta de candy, né? Adulto normalmente vai só nesses sweets aqui, Entendi. tá? Sim, senhor. Beleza. Thank you. Vamos para próxima. Vou botar aqui do ladinho, depois eu tiro. What are some birthday traditions you know of from other countries? Compreensão primeiro, depois a gente pensa. Lembrando que muitas vezes a resposta é: eu não conheço nenhuma, eu não sei. Então, não precisa ser tudo uma dissertação de mestrado. O que eles estão perguntando aqui? Se você Quais conhece são? algumas tradições de Uhum. aniversário em outros Other, países, né? outros países, isso Other, aí. Other countries. Alguém conhece? Alguém já foi para I outro don't lugar know. e viu I que é don't diferente? know any. I don't know any. Perfect. Olha aí, já temos uma resposta. Quem respondeu? A Karina ou a Su? A Karina? So, Su, agora foi a Su. É que vocês não botam a câmera, daí eu não fico vendo aqui quem é que tá de. Quem é que tá mexendo. I don't know. I don't know any. O any é no sentido do quê? Eu não conheço nenhuma, né? Qualquer uma que seja. I don't know any. Ponto. Tá, uma resposta aí. What are some birthdays you know from other countries? I don't know any. Eu não conheço nenhuma. Essa é a ideia. Se vocês conhecessem, era só dizer. In China, there are the tradition of. Parará, 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 parará. Aí vocês me dão ali, tá? Beleza. How do you like to celebrate your birthday? Temos aqui Gabriel, peraí. Gabriel, não. Foi a Sara. Não, a tomara que Sara. ele saiba alguma de curiosidade pra gente, então. Não, apareceu o Gabriel ali pra mim, mas a Sara que tava perguntando. Não, Sara, então, o sweet ele é mais amplo, o candy é mais específico. Então, todo candy é sweet, mas nem todo sweet é candy. Essa era a resposta. Beleza, ó, essa é legal aqui. How do you like to celebrate your birthday? Isso aqui, todo mundo que quiser responder, porque agora é uma pergunta bem específica. Então, todo mundo que quiser responder, a gente pode fazer várias alternativas, né? Então, se vocês gostam de celebrar de formas diferentes, a gente vê todas elas aqui. Vamos lá. Gabriel, let's go. Gabriel só Alô, levantou consegue aqui. me ouvir? Yes. How do you like to Ok. celebrate your birthday? I like to celebrate my birthday with my friends and family. Perfect. Perfect. Just perfect. That's it. É isso aí. O Gabriel tá indo muito bem. Bem demais. Viu? Ó? Ele usou tudo que tava aqui. I Aí passou aqui. I like to celebrate my birthday. How? With family and friends. Ponto. Tá ótimo. Resposta completa. Perfeito. Não tem o que dizer. Alguém gosta de celebrar de outra forma? I Sozinho? like celebrated my birthday traveling with my friend and family and girlfriend. Perfect. Aí já mudou, né? O que que mudou então? Antes era só família e amigos, agora traveling, viajando com parará, parará. Perfeito.
I like to go out to a club. Pronto. I like to celebrate my birthday by going out to a club, to a nightclub, tá? Mesma coisa. Então são essas todas as respostas ali. What is your best birthday memory? Mais uma que cada um de vocês pode ter uma. Vamos lá, isso é legal. What is your best birthday memory? Vamos tentar sumarizar ela, botar ali num parágrafo. Não sabem como dizer? Estamos aqui para isso. Eu vou ensinar vocês a forma mais fácil de dizer isso daqui. What's your best birthday memory? Só precisamos de um voluntário. Me conta, pode me contar até em português, eu te ajudo a organizar as ideias. Vamos lá. E aí, Tereza? Tô pensando aqui. Melhor memória do seu aniversário. Isso aí, Sara. Um, um, my my best birthday memory is não, né? Passado. Ai, esqueci. Vamos lá, passado verbo to be. A gente usa isso todos os dias. Todos. Lembra que eu falei para vocês, precisam saber Was, alguns verbos? Isso. Precisam saber alguns was, verbos, o verbo to be é o primeiro. was, Was. was last year. Why? Last year, because I celebrate I celebrate with my childrens. I celebrated I celebrated with with my... my three childrens. I celebrated with... Não é childrens, filhos. Ai, fugiu. Tá quase certo. Você piorou o que já estava bom. Porque Posso chutar? child é um. Child, Children já é plural. Pode ser with my three children. three Tá children. certo. Só que não tem children's. Porque child é uma. Child é uma. Não, mas não poderia era. usar Não, sons eu queria também? falar. Não queria falar criança, queria falar filhos. Fugiu. Não é sons? Kids. Não kids. Não? Meus filhos são Children adultos já. Meus filhos já são adultos. Então, como eu falo são, filhos? são... Children podia ser. Dá essa ideia de filhos também. É tudo homem, tudo mulher? Não. Não, Não. homem e mulher. With my three... Só se você dissesse filhos e filhas, né? Não temos exatamente um nome para os dois juntos. Pro Que não plural, seja, não? que não seja children. Children é nesse sentido, é de crianças, mas também é de filhos, né? I have three children. Eu Tá. tenho 3 filhos. With my three children. 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 É isso que eu tô falando. Não precisa do S, porque o children já é plural. Se Children. você tivesse uma só, você ia dizer with my child. Child. Com o meu filho, minha filha, a minha criança, tá? O child é um só. Children já é plural. E você só precisava ter colocado celebrated, né? Você faz toda a ideia, tudo no passado, né? Foi ano passado, porque eu celebrei com meus 3 filhos, né? São os dois verbos. Foi, was e o celebrated. Quer dizer que para os americanos ou ingleses, nos seus filhos não crescem nunca? Dá a mesma... É que children é filhos, entendeu? É crianças, mas também é... Para uns brasileiros também não. Ó, é verdade. Às vezes. O kids, ele dá mais a ideia de criança pequena, tá? O children vai dar mais a ideia de filhos. Eu tenho... Certo. Aí a gente não sabe exatamente qual a ideia. Se fosse kids, aí daria mais a ideia que eles são crianças pequenas ainda. Com children dá essa ideia que você tem 3 filhos. Three children. Se você E não quisesse with poderia my... usar som ou sons? Não, Ó, e não cabe? Filhos não. podia também, só que foi isso que eu perguntei. Aí tem mais a ver com o sexo. Ó, então, 3 adult children, Então, aí seriam meus filhos adultos, tá? Como é que é a divisão, Tereza? With quantos que é a homens, quantas divisão? uma menina, One dois, né? man, So, with my son and 2 and daughters. 2 daughters. Pronto, isso. Aí a gente teria que especificar, Karina, Ah, entendeu? tá. O Separar. son é filho e daughters é filha. Isso aí.
Aí você Olha. especificou bem, ó. Você botou com o meu filho e 2 filhas. Uhum. Ó, Marcelo, tentar arriscar uma frase aqui em inglês. Manda. My grandmother tell me my girls, uh, but my aunts, tias, né? Uhum. My aunts, uh, more 40 years old. So your grandmother used to say my girls, my little girls. But they are over 40 years old, your aunts. Tipo, eu não sei se falei certo, tá? Mas eu quis dizer assim, que a minha avó fica falando, as meninas, minhas meninas, não Uhum. sei o quê. Só que a minha mãe, minha tia tem tudo mais de 40. Ah, sim, sim, sim. Então, Ou continua mais sendo 50, nem sei mais. isso. My girls, and they are all over 40. Falou certo. They are all over 40. They are already not so young. My girls. Pode ser também, né? My girls, my boys. Aí dá mais essa ideia, né? De meninas, meninos. Por isso que children pode ser crianças, mas não é tão criança quanto kids, quanto girls, quanto boys, tá? E querendo ser mais específico, coloca o adult. Tá? Então, meus filhos adultos, né? Com meus 3 filhos adultos. Se você quiser ser mais específica. Não era tão necessário, mas dá. Marcelo, Pode perguntar. eu fiquei curiosa agora. Então, assim, porque no Brasil, em português, a gente costuma usar, se vai falar de homens e de mulheres, a gente deixa no masculino, todos. A gente pode estar se Uhum. referindo a homem ou mulher. Isso. Filhos, de repente, se a gente não especificar, eu tenho vários, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, mas pode ser homem e mulher. Em Uhum. inglês, não. Não. Se eu usar o plural de sons, quer dizer que é filhos homens. Homens, só meninos. Se for Ah, daughters, é só meninas. Se você não quiser especificar, você coloca children. Dá pra dizer entendi. son and daughter? I have a son and a daughter. Isso aí, né? Eu tenho um filho e uma filha, né? Não dá, se for two sons, aí vai parecer que é 2 meninos, tá? Então não tem isso. A gente tem umas 2 unidades, pelo menos, sobre a família. E, e a gente sempre tem, então, esse masculino e o feminino. Não tem muito essa coisa é, do masculino levar o todo, sabe? Então, por exemplo, quando diz, meus pais, né? Meus pais não é um pai e outro pai, né? O pai e a mãe. Em inglês daí já não, já é outra palavra. Então não vai ser fathers, né? Vai ser parents. Entende? Parents aí vai ser o quê? Mother, mother plus father, né? Então a gente não usa fathers, né? Os meus pais, usa parents. Se você for falar sobre as suas irmãos e irmãs, dá na mesma coisa, tá? Então você vai ter que dizer I have 2 brothers and 3 sisters. Temos até a palavra para irmãos que é siblings, tá? Mas não se usa tanto. Siblings. Se usa mais brothers and sisters. I have 2 brothers and 2 sisters. A gente não vai ter lá os irmãos. Se você disser 5 brothers, eu vou achar que você tem 5 irmãos homem. 5 irmãos, né? É tanto que a gente fala isso, né? Eu tenho 5 irmãos homem, né? Tem que dar o. Tenho 5 irmãos. Não, mas é 5 irmãs mulheres, ó. Então, irmãs funciona só quando é mulheres, né? Se for misturado, daí a gente usa irmãos. Em inglês, não. Então, você vai poder usar aqui o children, ok? Ou vocês especificam aqui. Son and daughter. Vamos lá. What is your worst birthday memory? Só mudou uma coisa em relação à outra lá, né? Então, se vocês entenderam a primeira, vocês entendem essa segunda aí. What's your worst birthday memory? Peraí, ó. Vamos pensando nessa daí, só a Sara ela colocou aqui, que daí eu tô acompanhando vocês aqui e tem mais uso escrito aqui. Sara colocou aqui, ó. Meu aniversário, pintaram meu cabelo de rosa, foi a minha melhor memória. Como é que a gente faz essa frase em inglês? Mesma forma que a gente fez ali, ó. Mesma resposta. É isso que eu digo, ó. Como é que vocês podem trazer para vocês a resposta? Nós vimos ali, a Teresa tinha respondido. Usando tudo que tá ali, ó. My best birthday memory was. Foi, né? Agora daqui a gente vai trocar. Was. Talvez essa parte aqui você não saiba. Was when I. E agora, em inglês não se fala.
Ou melhor, tem uma diferença entre pintar e meio que descolorir. Porque o pintar é você botar uma tinta sobre alguma coisa. Então, pintar, você vai pintar um quadro, uma parede e tal. Só que no inglês, pro cabelo, a gente usa essa palavra, que é o dye. Tem até uma moda, as meninas vão saber isso aí melhor, né? Não tinha uma Não, moda aí faça você mesmo. de roupa. Não, aí é DIY. DIY. Confundi. Que é do it yourself. É assim, ó. Isso. É do it. Tie-dye. Aí é do it yourself. Faça você mesmo. Aí é DIY. Esse dye aqui, ó. Não tinha. Sabe aquelas roupas que se usava aí há uns 2 anos atrás, eu acho? Que ela é toda descolorida. Umas coisas assim, toda. Tie-dye. Isso, tie-dye, né? Era tudo descolorido. Vem Uhum. daí, né? É roupa tingida, né? Então, se usa o dye. When I dyed, seria eu tingir meu cabelo de tal. É o pintar, né? Só que não se usa painted. Esse é o ponto que eu quero trazer. Não se usa painted, porque paint seria você botar, sei lá, caiu uma tinta em cima, daí ele ficou pintado, mas depois ele sai. My hair pink. Pintei. Minha melhor memória foi quando eu pintei meu cabelo de rosa. Ponto. Tá I feita a dyed resposta. my hair pink. Pink. Isso É, aí. não se usa nada entre hair e pink. Eu sempre faço essas confusões quando eu quero. Tem meu cabelo Seria o D rosa. É. erro. O É, off não precisa. I dye não. my hair pink. Não. Dyed my hair pink. Por quê? Porque se eu até não quisesse dizer o rosa, ó, eu podia acabar aqui, a frase já tava boa também, ó. Foi quando eu pintei meu cabelo. E depois você só precisa colocar aqui o pink, né? Não precisa muitas vezes do off, né? Quando você tá colocando muito off, tá errado. Se usa algumas coisas do off, né? Mas não é tanto que nem no português. No português tem muito. Então, E muitas se eu vezes. quiser confirmar que ela pintou o cabelo, eu vou dizer your dyed your hair? Aí tu vai perguntar: Did you dye your hair? Isso? Isso. Did you dye your hair pink? Você pintou o seu cabelo de rosa? Isso aí. Aí Era só para você. saber se a palavra dyed seria a mesma no caso. Só que, olha só. Como a Muda gente o. colocou o did, né? O did coloca o die no passado, né? Então tu não precisa Ah, tira colocar o o ED. died, né? Tira o D, no caso, né? Seria o ed, mas tira o D, que o verbo é die, né? Did you dye your hair pink? Da mesma forma, ó. Você pintou. Reparem, é a mesma coisa. Ó. Você pintou a parede. Did you paint your wall pink? Você pintou a sua parede de rosa. Viram o que que eu troquei? Só troquei o tingir por pintar, troquei o verbo e troquei o que eu tingi, bem, no caso cabelo, por parede. Pronto. A forma é a mesma. Se vocês souberem fazer uma, vocês sabem fazer qualquer outra também. Deixa eu seguir aqui. Pá, pá, pá. Tá. Respondi a Sara ali. A Milena tinha falado was, tentando organizar esse inglês. Kids, eu sei traduzir my hair, pink, best memory. Tá, agora você já sabe, Sara, tá aí. Worst eu já não sei o que que é. Worst é o contrário de best. Worst é o pior, né? Isso aí, Sara. Paint, pintar parede, por exemplo, e o dye é no sentido de tingir, né? Então, se você vai. Você não vai pintar. Ó, por exemplo, você não pinta uma calça de preto, né? A gente tinge a calça de preto. É a mesma ideia, né? O pintar seria você pegar uma tinta e passar por cima ali dela. E não é essa a ideia, né? Você acaba trocando a cor ali do negócio. Essa é a diferença entre um e o outro. Beleza, pessoal. Então, piores memórias aí. Certamente foi engraçado. Quando é no dos outros, né? Ou pelo menos já passou algum tempo que a gente já consegue rir. Pior memória, voluntários. É a mesma forma que se fez a melhor memória, né? Mesma coisa, só que a gente vai dar a pior memória. Eu respondo essa. Let's go, Milena! My worst birthday memory was a throw eggs in me. Throw eggs at you? Eggs, isso, de All right. ovos. Eggs. Óbvio, exatamente. Sacanagem. My worst memory was when... Who threw eggs on you? Your friends?
Seriam colegas da escola, como seria? Classmates. So, my, ó, mesma coisa aqui, ó. É o genérico lá, né? My. Claro que essa parte aqui a gente está aprendendo a dar respostas completas. Por quê? Depois, para dar a curta, fica mais fácil. Se vocês só aprenderem a curta, vocês não sabem dar a completa, tá? Mas, obviamente, que numa pergunta, foi quando tal, não sei o quê, né? Não precisa dar todo aquele passo. Mas, beleza. Esse passo é bom porque vocês têm tempo para pensar. Então, ó. My worst birthday memory was when. Aí vocês já conseguem pensar, ó. When, só fazer a segunda parte. When my. São esses aqui, ó. Classmates. Se for do trabalho, você pode colocar Partner. workmates. Se for colegas de quarto, roommates, tá? Então dá tudo isso aí. Classmates. Classmates são seus colegas de classe, né? Seus amiguinhos da escola. E aí ela usou muito bem, ó. Through. Eggs. Milena, ó. Sobre o que a gente falou lá no início da aula. O que que você pode fazer aí? Você pode colocar aqui, ó. Eggs, assim, ó. Lembrando que não tem acento, né? Só para você ler eggs na próxima. Threw eggs at me. Jogaram, arremessaram. Esse aqui, o threw, vem do throw, que é de jogar, arremessar. Ovos at me. Jogaram ovos em mim. Já fizeram isso comigo também. E jogaram farinha também? Pra fazer quase um bolo? Não. Não? Deixa eu só Na minha decorar foi. uma coisa. Vamos ver se eu falo certo. This don't happen with me. Acertei? This didn't, test. Didn't happen with me. Aí This eu coloco this na frente. This didn't happen didn't with me. Isso nunca aconteceu comigo, né? with me. Uh, because my birthday is in Teacher's Day. My birthday is on. Só faltou aqui o Is on. on. Temos lá sobre isso também, mas é o pior do. É o menor dos seus problemas. Birthday. Não, is on Teacher's Day. Isso? Yes. Perfect. Don't This class. didn't happen to me. So it's a day off Day off. because my birthday is on Teacher's Day. A day off. Day off é o quê? Um dia fora, né? Um dia de quebra. Um dia de folga, né? Day off. Dia de folga. É o que eu sempre peço nas pesquisas de clima. É isso. É day off. Aqui o flower eu coloquei a farinha, tá? Ó, flower escreve como. Escreve não. Som é igual a flor, mas não se escreve igual, né? Flor é aqui, ó. Flower. Né? Aquele lá é farinha. Flower. Eggs and flour at me. Comigo foi ovos e farinha. Depois pega no cabelo pra tirar. É complicado. Não sei por que fazem isso. Marcelo, Pode perguntar. essa palavrinha aí, true, é assim True. que pronuncia? True. É no sentido de jogar também? Porque jogar não seria assim, play, e isso tá no passado, isso não É. precisa estar no passado. Como que Eu acho que funciona? é de arremessar, não é? Isso aí. Ele é o jogar de arremessar. Então, jogou isso em mim, né? Ele é o passado desse verbo aqui, ó. Throw. Throw, O então play ele seria não. mais para brincar, tipo esportes, coisa assim. O play ele tem três principais, né? O play, ele é, na realidade, dois principais. Ele pode ser o play de brincar e pode ser o play de tocar, né? Quando você dá o play em alguma coisa, né? Reproduzir ou tocar um instrumento. Esse throw é um arremesso. Assim, jogou não sei quem em mim. Joga isso pra mim. Então, esse jogar. O português é que é mais complicado nesse sentido, né? Porque o jogar de arremessar alguma coisa não tem nada a ver com jogar com bola, né? Jogar com uma criança. É, Uhum. né? Então, esse é o throw de jogar barra arremessar. Então, ele só funciona quando for nesse sentido de jogar fora, por exemplo, alguma coisa, né? Aí você vai usar esse daqui, o throw. Throw, inclusive jogar fora é throw away, jogar fora, alguma coisa. Significa o quê? Descartar. E o threw é o passado dele. Então é o jogar, joguei, arremessei no passado. Então, no caso aqui, ó, que ela falou,
seria meus colegas arremessaram. Não importa se é arremessaram, se é arremessara, se é arremessávamos. O que importa é o quê? Você saber esse. Ele não muda nada no passado. Não, Seja em qual pessoa a gente usar. sempre through. Então, o que True. você precisa saber? O throw é arremessar. E esse é arremessar no passado. Qual passado? Não importa. Todos. E no português são 3 passados, pelo menos. São 6 pessoas. 6 vezes 3, 18. Então vai ter 18. Você só precisa saber que é esse no passado. Arremessou no passado. Então, no caso aqui, ó, meus colegas arremessaram. A minha irmã arremessou. Mas não importa, vai ser through em todos eles. Não esquecer mais, eu botei o trecho da música ali. Você jogou fora o amor que eu te dei. Dá uma lida ali, ó. You threw, só faltou o jogou no passado. You threw away the love I gave it to you. Boa. Esse é o jogar na nossa linguagem de atirar algo. Perfeito, é isso aí. Vamos lá. Essa aqui todo mundo já passou. Beleza. Esse é legal. Have you ever had a surprise birthday party for yourself or someone else? E aqui eu vou até anotar um negócio aqui. Essa parte aqui é muito importante. Ó. Have you ever? Isso aqui vocês vão ver muitas vezes. Bonito. Tá. O que é o ever? O ever, ele é o contrário do never. Só que ele não é o para sempre, né? Não é o sempre, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o never e nós temos o forever. É para sempre, tá? Ó. Forever aqui, ó. Tô vendo? São palavras que estão juntas, né? E aqui também tem o never. O forever, então, que é para sempre. O que que vai ser o ever? O ever, ele é o contrário do never. Não ajudou, eu sei. O never é nunca. Se eu disser assim, eu nunca pulei de avião. Nunca significa o quê? Desde que eu nasci até Não é agora. sempre? Não, o sempre dá meio que essa ideia daqui, o para sempre. O nunca significa o quê? Desde que eu nasci até hoje, isso não aconteceu. E o ever considera esse mesmo período, ou seja, desde que eu nasci até hoje. Só que não é na negativa, não tem o N. Então é desde que eu nasci até hoje. Então quando vocês veem um have you ever, seria a pergunta no português assim: Você alguma vez já, aqui no caso, ó, teve uma festa surpresa? Você alguma vez já pulou de avião? Então have you ever seen the rain coming down? Tentando lembrar uma música que falava isso, é essa aí. Essa aí. Have you ever seen the rain? Pense. Você já viu, alguma vez você já viu a chuva cair e tal, né? Então, have you ever aparece muito. Sempre que vocês verem isso do have you ever, é sempre alguma vez já. Pá, pá, pá. Depois vai mudar o quê? O verbo que vem aqui, né? No caso aqui, então, alguma vez você já, é o que dá ali, teve, o had é o passado do have, uma festa surpresa para você ou para alguém. Porque o have, ele tanto significa de ter como de dar. Let's have a party. Vamos dar uma festa. Vamos fazer uma festa. Vamos ter uma festa. Tanto dá para um como para o outro. Então, se você já receberam para você mesmo ou para alguém você já fizeram. Essa é a pergunta. Então dá para a gente ter duas respostas aí, né? Quem já recebeu e quem já fez para outra pessoa. Bora Yes, lá. I had. Yes, I had. Tell me more. Ó, yes, I had é perfeito. Ó, yes, I had. Sim, eu já tive, ó. Ponto. O quê? Uma festa para mim ou para outra pessoa. Já me respondeu. Não é o curto e grosso, respondeu, tá respondido, tá tudo certo. Aí eu quero mais detalhes. Can you tell me more about it? You had for yourself or for someone else? For myself. For yourself. So, who organized it to you? My parents organized to me. How old were you on that birthday? You remember? 12 years old. 12 years old. And what can you remember about that surprise party? Where was it? How many people were there? How was the cake? Or
What's something special that you remember? I remember was in my home Mhm. and After school? had after school, yes. Mhm. And had strawberry cake. There was a strawberry cake. Very, very good. Por que que não é o have e é o there was? É um erro comum, tá? Não tem problema. O have é o verbo de posse, tá? É o ter. E muitas vezes quando a gente vai falar, a gente fala assim, tinha bolo de morango. É o que ela queria colocar aqui. Tudo certo, né? Só que repara, quem tem esse sentido do tinha, não tinha de havia bolo de morango. Existia bolo de morango. Então, sempre que for o ter num sentido de haver, aquele haver com H, vocês vão usar o there is e o there are. No caso aqui, ela usou para o passado, por isso aqui é there was. Então, havia bolo, tinha bolo de morango, tá? Então, não é o have, tá? O have você vai usar para quê? Eu tenho um bolo de morango na minha geladeira. Aí tudo bem. I have a cake. Eu tenho um bolo. Mas aí, se na festa existia um bolo, na minha casa tem 2 quartos, é o tem de haver, de existir. Então eu vou usar o there is ou there are. Qual a diferença? Um é singular, o is, e o outro é plural. Aí, se for no passado, mesma coisa. O is eu vou trocar para was, havia, haviam, e o were vai para o plural, né? Então, ó, o are passa para o were e o is passa para o was, tá? Isso é muito importante, porque sempre a gente diz assim, ó, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, e mais de 50% das vezes não é o have, é esse tem de existir. Vocês vão falar assim, ah, what are you going to do this weekend? Aí vocês vão dizer, tem uma festa para eu ir. Esse tem, não é você que tem, porque não é posse. Tem existe. Há uma festa para eu ir, né? Então vocês vão dizer, there is a party. Então There eu escrevi is, errado a música da Xuxa ali. there is a beautiful river. There are lots of trees. Existem, tem muitas árvores. Tem isso, tem aquilo. Tudo que é o tem, que vocês podem trocar pelo existe, é o there is, there was. Isso aí, haver, existir. Perfeito, Sara, é isso aí. E o was e o were é o passado. É só isso que vocês precisam saber, né? Que sempre o was e o were é o passado do to be. Deixa eu ver aqui. Today, have a party, cake, soda, many cake for you. Today, there is a party. E tem uma festa, né? Cake soda? Como é? Bolo é soda? Não. É a música da Bo- Xuxa. Bolo e... E aí tu quer que eu saiba também, né? Tu quer me quebrar, né, Bruno? Hoje vai ter uma festa, bolo e Hoje. guaraná muito doce pra Só de você. refri, né? Ah, entendi. É. Mas pega pra tu. Guaraná não tem, né? Many cake for you. Isso aí. Nesse have, não é o have, né? Então é o there is, there are. Muito importante, tá? Isso é um erro bem comum. Mas se vocês pararem pra pensar, a gente usa muito esse, né? Tá, e se eu Então, falar que tem. terá uma festa, então é there is. Não, faltou o futuro. Como é É, que é? hoje vai ter uma festa lá. There Hoje terá uma festa. will be. Vou passar Ah, aqui, ó. there will. Anotem aí, ó. Vou botar na ordem, ó. Passado, Vou botar aí. houve, teve, havia, houveram, não importa. É o a no passado. Tem ou tinha no passado. Esse é no presente e esse é no futuro. Tomorrow there will be a party. There will be class. Ou, também podemos fazer na negativa. There. Aí, ó. Won't be. Won't é o will mais o not. É won't. Não, não vai haver. Não vai ter. Isso. Vai ter, não vai ter. Da mesma forma aqui, né, pessoal? There wasn't. Não tinha. There wasn't. There weren't. Não havia. Tá? Sempre singular, plural, singular, plural. Aqui não importa. There will be two parties. There will be one party. Aqui não importa. Aqui vocês conseguem fazer da mesma forma. Isso é bem, bem, bem importante. A gente tem aula também sobre isso lá, tá? Tá logo lá nas unidades iniciais. Mas é sempre bom a gente rever essa parte aqui, porque causa essa estranheza. O have a gente vai usar para quê? Para posse. Então, todas as posses aí que vocês tenham.
Por mais que seja ali, a Teresa tinha falado dos filhos, é have, que não é no sentido existem. Ah, ó, por exemplo, eu posso dizer, eu tenho 2 filhos. Aí eu quero dizer, tem 2 crianças ali em cima do teu carro, pisando. Então tem existem, né? Aí eu vou dizer, there Hum. are 2 children making noise. Tem 2 crianças fazendo barulho. Tem, existem. Ah, né? I have 2 children. Eu tenho, são meus filhos, eu tenho, né? É minha posse, eu tenho 2 filhos. Aí é o have. O have a gente usa pra quê também? Tá, o have então ficou pra posse, né? Pra coisas ficou fácil também. Ó, outra. In my house. Não é have. Porque a casa não tem nada, né? A casa existe, né? A casa não tem nada. I have a house. Vou fazer aqui, ó. I have a big house. I have a big house. In my house, não é have aqui. In my house, there are 4 bedrooms, 3 bathrooms, and a big kitchen. Pronto. And, ó, por exemplo, and, desculpa aí, ó, pra gente fazer bem bonitinho aqui. And there is a kitchen. Quer dizer o quê? Nos plurais, então, eu vou usar o are. E depois no singular, como eu tenho uma só, uma cozinha só, eu vou usar o there is. Ponto. Né? Então, eu tenho, existe na minha casa. O que que existe? É essas coisas aqui. There is e o there are. Beleza? O have a gente usa também para quê? Para cabelo, olhos, né? Posse, né? Coisa que a gente tem. Eu tenho olhos, eu tenho cabelos tal, tarará. Para doença também vocês podem usar o have. I have a cold. I have a tumor. Vocês podem usar o have também. E no mais é isso. I have friends, tá? No mais é isso. Na grande maioria das vezes, prestem atenção, vocês vão usar muito isso daqui. Então, se vocês não estão usando isso daqui, vocês estão errando 50% pelo menos. A gente usa muito essa parte daqui, tá? Do Para existir. sentimentos, dá pra usar o have também? Aham. Beleza. I have feelings for you. I have. Pode ser. Mas o sentimento. Peraí. I have feelings. Eu tenho sentimentos. Tudo bem. Mas não. A felicidade Seria- é passageiro, né? Então tu não tem. Seria semelhante à idade, no caso. entendi a tua pergunta. Não. Então, nesse caso, não. Eu posso dizer o quê? Eu tenho sentimentos por ela. Beleza. I have feelings for her. Dá pra usar. Só que, ó, I have feelings for you. Tudo bem. Eu tenho sentimentos por você. Eu sinto algo por você. Aqui a gente pode usar o have. Mas, quando eu vou dizer que eu estou com alguma coisa, com algum sentimento, eu não uso o have. Eu uso o verbo to be. Porque o verbo to be é ser, estar e ter. É esse ter aqui, ó. Então, o verbo to be, I am É, angry. happy. I am happy. Não é I have happy, nem I have happiness. Pode ser, I have happiness tenho felicidade dentro de mim. Pode ser. Entendeu? Ó? I have happiness, happiness inside. Eu tenho felicidade dentro, inside of me. Tudo bem. Aqui até dá. Mas o fato de feliz, eu estou feliz. Lembram que o verbo é sempre assim, ó, ser, estar. Ser, estar e ter. Então, quando ele fecha mais que um desses, está certo, né? Então, ó, eu sou feliz, eu estou feliz. Tá bom. Eu sou, estou. Então, todos aqui vai ter angry, happy, ah, tired, hungry. Todos esses vocês vão usar o ser e o estar e o ter, né? Que é o verbo to be. Última. Essa é bem legal. What is the best birthday gift you have ever received? O que que vai dar essa ideia aqui do have ever de novo? Ó? You have ever received. Qual a ideia que dá? Quer saber qual foi o melhor presente que você já recebeu, é isso? Isso. Que você alguma vez já recebeu. Que você já recebeu.
O ever, desde quando? Desde que você nasceu até agora. Alguma vez você já recebeu. Então, ó, ele não precisa vir em formato de pergunta, olha lá. Aqui era em formato de pergunta. Have you ever? Começa com have, né? Aqui, ó, you have ever. Por quê? Quando a gente faz a pergunta, a gente faz o X, né? Mas sempre que aparecer essas três, você já sabe. Alguma vez na vida. Então, qual foi o melhor presente de aniversário que vocês alguma vez receberam? Um de cada vez, pessoal. Um de cada vez. A galera não ganha presente. Ninguém ganhou presente, pessoal. Quem não falou Escreve ainda? aí que estou sem lembranças. Acho que eu tô ficando sem memória, não é possível. Então, A Sarah botou ali beleza. que foi um iPhone 11, mas ela tem que dizer, ó, o Essa é melhor uma presente que resposta. I don't ganhei. remember. Essa é Ó, a uma viagem resposta, ali. Karina. Eu não consigo lembrar. Pode ser? Sim. Como é que é essa resposta? Essa é uma resposta, não é das melhores, mas é uma. Então a gente vai botar também. Eu É não triste. consigo lembrar. I can't remember. Isso aí. I can remember. Ó, e alguém falou ali algo antes, então a gente pode botar aqui também. It's sad, but I can't remember. É triste, mas eu não consigo lembrar. Ponto. Perfeito. Vamos lá. Tá, pessoal? Dá pra ser a outra de baixo também, ó. Worst birthday gift que você já recebeu. Normalmente a pessoa ela é mais apegada na negatividade. Aí vamos lá. Aí não tem como esquecer. Ó, o pior que eu recebi foi uma vez em troca de presentes, eu recebi aquele cubo mágico, só que me deram um cubo mágico já usado e já faltavam umas corzinhas, então não tinha nem como usar o cubo mágico. So Descubra. the worst birthday gift I ever received was a magical cube missing some colors. So couldn't be used. Essa é a minha resposta. Discovery. Find out. Vamos lá, melhor ou pior? Vai, só pra gente dar uma resposta aqui. Ninguém quer falar isso. Vocês não receberam presente. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. iPhone 11, uma viagem para Argentina. Tá bom isso aí, Sara? Tá bom isso aí. Vamos fazer da Sara aqui. Tá maravilhoso isso aí. Vamos lá. Eu recebi iPhone. um suspensório no Natal. Nossa. Pelo menos Ai, não foi meia. não. O comum é... Ai, sempre vem com esses presentes assim, né? Coisa que a gente não precisa. E eu tinha 8 anos de idade. É pior ainda. Conseguiu. Usou de co- estilingue. Conseguiu piorar. Conseguiu piorar. É. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver como é que é suspensório. Eu já vi isso aí. Não é uma coisa que eu. Não, se fosse como adulto, é aquela dica assim: ó, teu cofrinho tá aparecendo. Mas aí, como foi de criança, é pior ainda. Nossa, tem umas pessoas assim que dão uns presentes que não precisa, né? Deixa eu ver aqui pra você. Cara, e eu era gordinho quando era pequeno. Ah, então era isso. Mais isso Então foi ainda, olha o indireto, foi bullying. indireto. Então era. Deixa eu ver aqui, ó. Mas ganharam Suspensório. na rifa lá da pescaria da festa junina. Deixa eu ver aqui, ó. Suspenders, olha aí. Muitas vezes a gente quer dificultar e não precisa. Beleza, então, Alexandro. Como é que fica a frase? Suspenders. Como é que fica a frase? Manda aí. Abre o microfone de novo. Bato, me pegou. Ó, tudo que tá aqui, ó. My. Aham. Ah, The. Ó, peraí, deixa eu apontar aqui. Olha aqui. The worst birthday gift. Não é you, né? Aí tu vai trocar por I. ai. I received. E aí tu vai colocar isso aqui no passado, né? Was suspenders when
I was 8. Ponto. Foi suspensório. O pior presente que eu recebi foi suspensórios quando eu tinha 8. When I was 8, se tu quiser botar ali, 8 anos de idade. 8 years old. Daí fica mais triste a história ainda. E foi a madrinha que deu por aí, né? Não foi a madrinha? A madrinha ou a tia, alguma coisa. É uma pessoa que tinha que dar um presente bom e dar uns presentes bosta pra criança. O que a criança vai fazer com suspensório? Mas aí, chegou a usar, não? Fez jeito, não? Foram os parents? Foi útil? Dá pra fazer aquele lance assim, de quando o cara tá puto, assim, pá! Vai, foi os coroa dele que deram ainda. Não Foram foi os nem, Foi os parents? pais que deram. Não, Parents. não dá, foi nem tio, nada. Para ir para a tem, igreja. Era para ir para a igreja ainda. Ah, ah, bom, tem a não, aí, não, explicação, aí sim. aí, É, tem que ir aí, bonito para a igreja. não, aí faz, eu tenho foto, inclusive, dos suspensórios também. Foi a minha madrinha que me deu. Coisa linda, né? Não sei por que não botavam um cinto na criança. Botaram ali. O Douglas botou aqui, ó. I never got a surprise party. Tá? Seria outra opção também. Eu nunca tive uma festa surpresa. Também estaria certo ali que ele mandou. Ô, Ok? Má, o início da resposta que você colocou, você falou algo sobre I have. Você iniciou ela de uma maneira. Hum, Você ele- pode repetir o que você falou? Você falou I have ever. Que aí você colocou a segunda parte só ali. Como que você ah, formulou o começo? como é que eu fiz o começo aqui? Peraí. É, Já tá, né? porque eu tô assim, não, ele não poderia ter falado My worst bird GIF. Podia. Ah, tá. Mas, podia ser. Podia ser the, ou pior, ou meu pior, né? Então a gente podia usar tanto my quanto the, como tá ali, ó. The, né? No the Ah, tá. vocês nem precisariam ter trocado. O pior presente que eu recebi foi tal. The, Tá. the worst birthday gift that. Se quiser, nem precisaria, tá? Mas aí fica mais fácil pra você, eu sei, porque a gente sempre tem o que, mas o that não é que tá errado, só que ele não é necessário. Então eu vou botar ali entre parênteses. Com ou sem ele vai ficar bom. The worst birthday gift that I received was suspenders when I was 8 years old. Tudo a gente pegou a informação daqui, ó, tá vendo? The worst birthday gift I received. Aí não precisa que alguma vez. A gente podia botar também, né? Que alguma vez eu já recebi. Podia ser botar tudo, né? Mas que eu recebi, pronto. Was suspenders when I was 8 years old. Então a gente deu Ah, tá. Não, o que agora, então foi. você tinha respondido direto. Eu Isso. recebi um suspense. Ah, tá. É que eu Podia ser. Na vida real, tô né? I capenga received. ainda, né? Não, normal. Ó, na vida real a gente usa isso aqui, né? I received. Sim. Até a gente tira daqui, ó. Na vida real a gente usa essa daqui, ó. I received suspenders when I was 8 years old. Essa foi a primeira que o Alexandre tinha falado, né? Eu recebi suspensórios quando eu tinha 8. Pronto. Né? A gente pode ir direto. Você pega o verbo lá, só coloca no passado. E aqui, no caso, o verbo ele é regular, por isso que a gente está usando a mesma coisa, tá? Mas esse verbo daqui, esse da pergunta, ele é lá da terceira coluna. E esse daqui é da segunda, só que ele é um verbo regular. Como é que eu sei? Porque a gente está usando, ó, present perfect, o have com a terceira coluna. Essa daqui é sempre a terceira coluna, tá? Isso você vai ver lá na unidade, eu estou até gravando eles agora, na unidade 23, 24, do nível 3, tá? Do nível B1 e do B2. Então a gente vai ver Tô isso longe. bem mais para frente. Mas aqui, ó, eu recebi, fica bem direitinho. Eu recebi suspensório, tarará. Então, qualquer um de vocês, basta vocês trocarem, né? Eu recebi, troca aqui, o que que vocês receberam e troca a idade, quando que vocês receberam. Tá feito. Ok? Última, só para fechar aqui, essa já era a última, mas vamos aqui que essa é importante. When is your birthday? Eu já respondi. Quem ficar ligado pode responder. Verdade. When is your birthday? Só porque eu quero dar a preposição de novo. Eu já falei dela uma vez, mas eu vou falar dela de novo. Preposição para dias. My birthday is on 40 April. 14 April. 14 April. Se você quiser usar assim, ó, sem usar os números
por ordinais seria aqui, tá? Você só troca. Is on April 14. É. Porque ali você teria que colocar no 14º de, entendeu? It's 14th of April. Seria no 14º de abril. Aí vocês só trocam, fica mais fácil. Aí vocês botam primeiro o mês e depois o outro. Is on April 14. Para todos vocês é isso aqui, ó. My birthday is on. Tá bom? Ou se eu quiser só usar o mês, né? É em April. Perfeito. O Douglas acabou de mandar aqui, ó. My birthday is in June. Perfeito, ó. Então, ó, meses in. Dias. Que 14 de abril é um dia. Aí é on. É... Horas, at. Tá? Então, ó. A gente vai fechar a última daqui, que sempre tem pessoa que sabe que horas nasceram, né? Primeira coisa. É muito importante essa frase aí, vocês podem anotar também. Tanto desse aqui quanto a que eu vou falar pra vocês agora. Em inglês não se diz eu nasci. Porque não é uma voz ativa no inglês. Não é uma voz ativa eu nasci. Foi a gente que nasceu. A gente foi nascido, né? A mãe lá fez a força e a gente foi nascido, querendo ou não. Então não é uma coisa que a gente fez. Então, como é voz passiva, sempre vocês vão usar isso aqui. Was born. Was Fui born. nascido. É, para todos. Eu nasci, ele nasceu, eles nasceram, não importa. Sempre vai ser was born. Então, ó, I was born at. Aí vocês botam lá o horário. Para os filhos da Teresa, por exemplo. My children were born. Por quê? Plural. Pá, pá, pá. Certo? My son was born. Tá, tá, tá. Sempre vai ser no passado, né? Então sempre vai ser was ou sempre vai ser were. E depois o born fica igual, ó. Tá vendo? Was é para uma pessoa, eu, ele, ela. Ou vários, aí é were. E eles sempre vocês vão dar. E depois vocês dão on, tarará, dão o dia inteiro. Querem dar a hora, é at. Querem dar o mês, só o mês vai ser in. E assim vai. Mas todos nós nascemos, né? Fomos nascidos, no caso. Então, agora vocês já sabem como dizer isso em inglês também. Ô, Má, dá tempo de eu tirar, fazer uma curiosidade aqui que eu Tá sim. pensei. A gente tem umas regrinhas em português, tipo, vai escrever nome de pessoas, põe letra maiúscula primeira, nome de país, nome de algum Uhum. lugar. Eu não sei se você escreveu uma frase aí e o I, do eu aí, você colocou em maiúsculo. Sim, Tem sempre alguma maiúsculo. regra para isso quando for aí alguma outra coisa? E fica errado se eu tem maiúsculo, minúsculo, se eu pôr o I normal, o pequeno. Pensa que o eu é sempre em primeiro lugar. Um amor O próprio muito grande eu assim fiquei em no primeiro inglês. lugar. Não, vai dar pra entender aqui, né? O I love you, né? Mas aqui no caso até tem o lance de vir ser a primeira, De né? vir primeiro, mas e É, quando não está em primeiro? É uma regra? se usa o I sempre em letra maiúscula. I. Sempre você vai Por isso usar que eu o I em falei em letra primeiro maiúscula. lugar, entendeu? Tipo, um É. amor próprio, assim, digamos. Você sempre vai usar o I em letra maiúscula, mas também é aquela coisa, né? Não é porque. Não faz tanta diferença assim, não é um erro tão gritante assim de não usar. Mas se você reparar lá, sempre vai ser o I. Deixa eu ver se tem alguma por aqui. O I sempre vai aparecer com letra maiúscula. Aqui não deve ter Então, pra muita coisa. dizer, my birthday is tomorrow. I like it, tal coisa, entendeu? Só que daí teria um ponto também, fica estranho. Aqui, ó, no caso, não vai ter muito do I, porque tá perguntando pra você, né? Tudo com you, ó. Mas começa a reparar, sempre que vai ter o I lá, ele tá em letra maiúscula. Mas também não é o fim do mundo se Uhum. você não colocar. Mas coloca a letra maiúscula. Se lembrar, coloca a letra maiúscula. No I, Ah, tá. tá? Nas outras não. No she, no he, you, tal, não aparece. Só no início da frase, né? Que nem no português. Sim. Ok. Obrigada. Ok? That's it, Ok. guys. Thank you very much. Se vocês não me avaliaram ainda, eu não sei o que vocês estão esperando. O Bruno fez um tutorial, sei que talvez vocês não saibam onde é que é, mas quem tá pelo computador é fácil, né, Bruno? É bem fácil. Pelo celular eu não achei, cara. Não sei se é porque eu já avaliei de repente. Pode ser também. Então, quando vocês não precisam, não é pressão, tem pessoas que fizeram a primeira aula agora, a segunda, ainda não tem como avaliar. Mas tem outras pessoas que estão aqui comigo já faz mais tempo. Então, lembrem disso, avaliem lá para mim, que faz muita diferença para mim, que eu vou subindo lá no ranking dos melhores cursos da Hotmart, que é o melhor, né? Só que eu preciso chegar lá em cima, preciso da avaliação de vocês.
Temos acho que uns 600 alunos dentro do curso dessa nova turma aí. E tenho 14 avaliações. Então vocês podem fazer a vossa parte ali também, tá? Qualquer dúvida, vão anotando, vão assistindo as aulas. And I see you all next Monday at 8. All right? Thank you. Bye bye. Bye bye. See you See next you week. guys. Bye. Bye.